E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Deep Dive com a gente? Preparados? Hoje o tema é um daqueles, viu? Daqueles que dão até um frio na barriga. É verdade. Magistrados, mídia e a sociedade. Uau. É um campo minado, né? Principalmente para quem tá sonhando em ser juiz. Pois é. É. E por falar nisso, quem está se preparando para a magistratura, anota aí, esse tema faz parte do curso de formação humanística do professor Juliano, viu? É um módulo super importante. Acertar os passos nesse terreno é essencial para entender o papel do juiz no mundo de hoje. Sem dúvida. Afinal, como é que um juiz consegue equilibrar a liberdade de expressão com a imparcialidade, né? É mesmo. Ainda mais nesse turbilhão digital que a gente vive. É tipo andar na corda bamba. Total. Imagina só. Você, juiz, curtindo um churrasquinho no fim de semana. Tá tranquilo. De repente, BUM vira notícia. Gera polêmica nas redes sociais. Nossa, e aí? Como lidar com essa exposição toda sem comprometer a imagem da justiça? É uma pressão enorme. E pra gente se guiar nessa expedição, a gente tem um arsenal de normas, códigos de ética, até jurisprudência. É tipo um mapa, né? Isso, pra gente entender os limites e as responsabilidades na comunicação do juiz. Mas a pergunta que não quer calar é: existe mesmo uma linha tênue entre a liberdade de expressão e a necessidade de imparcialidade de um juiz? Boa pergunta. E é isso que a gente vai descobrir nesse Deep Dive. Vamos desvendar os códigos de ética, as normas, as jurisprudências. Tudo. Para entender como um juiz pode conciliar a vida pessoal com a responsabilidade da toga, né? Principalmente nesse mundo onde as redes sociais amplificam cada passo, cada palavra. Ninguém quer ver um juiz trocando a justiça por likes, né? De jeito nenhum. Mas antes da gente mergulhar de cabeça, uma pergunta para você que está ouvindo a gente. Pode perguntar. Já parou para pensar como um juiz consegue conciliar a vida pessoal com as responsabilidades do cargo, especialmente na era digital? É um desafio e tanto. A gente vai desvendar tudo isso juntos, com exemplos, casos reais e muito mais. Então, apertem o cinto que nossa viagem começa agora. Vamos lá. Beleza, pessoal. A gente começou falando daquela corda bamba, né? Equilibrando a vida pessoal e a toga. Mas e na prática, o que a lei realmente permite e proíbe? Tipo, decifrar um código secreto, né? É. E um dos capítulos mais importantes desse código é o Código de Ética da Magistratura, a Resolução 60 do CNJ. Ah, entendi. É ali que a gente encontra as diretrizes para a conduta do juiz, tanto dentro quanto fora dos tribunais. Tipo um manual de instruções para ser juiz, né? É isso. E o que esse manual diz sobre a relação do juiz com a imprensa? Boa pergunta. Por quê, né? A mídia adora um holofote. Verdade. E os juízes acabam atraindo todos os flashes. Pois é. E o artigo 12 do Código de Ética coloca o dedo nessa ferida. Ele reforça que o juiz precisa ter muita cautela ao se comunicar com a imprensa. Faz sentido. Qualquer declaração pode ser tirada de contexto e acabar prejudicando o andamento de um processo ou até a imagem do judiciário. É aquela velha história. Uma frase mal interpretada e BUM. Causa um estrago no homem, né? Exato. Imagina só. O juiz dá uma entrevista, fala alguma coisa sobre um caso em andamento. Já era. A defesa alega que ele já formou opinião antes da hora. Que dor de cabeça. Total. Por isso, o Código de Ética é bem claro. O juiz não pode emitir opiniões sobre processos em andamento. Nem os seus, nem de outros magistrados. Silêncio no tribunal. A justiça vai falar. Mas peraí, o juiz vira um monge de clausura. Proibido de dar qualquer declaração. Calma. Não é bem assim. Ufa. O juiz pode, por exemplo, participar de debates sobre temas jurídicos gerais, desde que não envolvam casos específicos. Ah, entendi. Ele também pode dar entrevistas para falar sobre o funcionamento do judiciário, a importância da justiça, esse tipo de coisa. Legal. Tipo, ser um porta-voz da justiça, mas sem entrar no mérito de casos concretos, né? Isso. Faz sentido. Mas e as redes sociais? Ai, complica tudo de vez. A internet não perdoa. Qualquer deslize vira meme em segundos. Verdade. E por isso que a resolução 305 do CNJ entrou em cena para colocar ordem na casa. Tipo um manual de sobrevivência nas redes sociais para juízes, né? É isso aí. Quais são os pontos mais importantes? Olha, um dos primeiros mandamentos é a transparência. O juiz precisa deixar bem claro que aquele é o perfil dele, sem se esconder atrás de pseudônimos ou perfis falsos. Seria estranho um juiz com perfil gatinho fofinho do direito, né? Totalmente. Coerência é fundamental. E em relação ao conteúdo, o que é liberado e o que é proibido. A Resolução 305 é bem específica. O juiz não pode, por exemplo, comentar processos em andamento, fazer campanha política ou postar conteúdo discriminatório ou ofensivo. É tipo, juiz, você pode ter suas opiniões sobre política, futebol, o que for, mas deixa isso pro churrasco com os amigos. Sim. Nas redes sociais, o foco é a justiça. Exatamente. E, além disso, a resolução recomenda cuidado com a exposição da vida pessoal e atenção à segurança das informações. Faz sentido.
Um juiz lida com dados sensíveis, né? Pode ser alvo de ataques ou tentativas de influência. É preciso ter muita cautela. Nossa, parece que a vida digital de um juiz é quase um jogo de xadrez. Cada movimento precisa ser calculado para não comprometer a imparcialidade, né? Verdade, é? E confiança da justiça. Mas e a liberdade de expressão? Como fica? Boa questão. O juiz tem direito de se manifestar como qualquer cidadão. Uhum. Mas é aí que entra a tal da ponderação. Sei. A liberdade de expressão do magistrado encontra limites quando pode colocar em xeque a imparcialidade do judiciário ou a confiança na justiça. Andar na corda bamba. Exatamente. A gente viu que o Código de Ética e a Resolução 305 do CNJ dão as coordenadas para essa travessia, né? Sim. Mas e na prática? Como isso funciona? Tem algum exemplo? Claro. Imagina a seguinte situação. Um juiz é fã de carteirinha de um time de futebol. Acontece. Ele pode postar fotos com a camisa do time, comentar os jogos, interagir com outros torcedores, sem problemas. Seria possível proibir um juiz de torcer para o seu time, né? Exato. Mas agora vamos mudar o cenário. Estamos em período eleitoral. Esse mesmo juiz, que adora futebol, começa a compartilhar posts com ataques a um candidato e elogios ao outro. Aí complicou. Aí a coisa muda de figura, né? Total. Será que ele consegue ser imparcial se tiver que julgar um caso que envolva esses candidatos? A confiança na justiça fica abalada. É verdade. E é por isso que a resolução 305 do CNJ é tão importante. Ela delimita o campo de atuação do juiz nas redes sociais, protegendo a imagem do judiciário e garantindo a confiança na justiça. Faz todo sentido. Mas é aquele outro documento que a gente mencionou. O provimento 165 da Corregedoria. Qual o papel dele? Ele complementa a resolução 305, reforçando a proibição de manifestações que desacreditem o sistema eleitoral ou que sejam discriminatórias. Entendi. Juiz, as redes sociais são um espaço público e você precisa se comportar de acordo com a sua função, com ética e responsabilidade. Exatamente. E o mais legal é que o provimento 165 também incentiva o uso educativo das redes sociais pelos magistrados para divulgação de informações sobre direitos e garantias fundamentais. Olha que bacana. Uma forma de aproximar o judiciário da sociedade, né? Isso, promovendo a cidadania e a conscientização sobre temas relevantes. Imagina um juiz usando as redes sociais para explicar de forma simples o que é uma ação popular, um habeas corpus. Seria ótimo. Democratizaria o acesso à justiça. Com certeza. E isso nos leva a um ponto crucial, a importância da formação humanística para os magistrados. Verdade. Não basta conhecer a lei. É preciso saber comunicar de forma clara e acessível e ter sensibilidade para compreender o impacto das decisões na vida das pessoas. O juiz não é robô, né? Exatamente. Ele precisa ter empatia, saber ouvir, se colocar no lugar do outro. E isso se aprende com a formação humanística, com contato com a arte, a literatura, a filosofia. Concordo plenamente, e é por isso que cursos como o do professor Juliano são tão importantes. Eles preparam os futuros magistrados para os desafios de um mundo cada vez mais complexo, né? E conectado, onde a ética e a comunicação são tão importantes quanto o conhecimento jurídico. Falando em professor Juliano, a gente não pode esquecer que esse tema é um módulo do curso dele, né? Verdade. Prova de que a discussão sobre a relação entre magistrados, mídia e sociedade é essencial para a formação de um bom juiz. Com certeza. O juiz não vive numa bolha, ele faz parte da sociedade, é influenciado por ela e também é influenciado com suas decisões. E para a gente encerrar essa parte do nosso mergulho, queria voltar àquela questão da coerção social. Como garantir que o judiciário seja imparcial no ambiente onde a opinião pública é tão influente? É uma pressão enorme, né? Principalmente com a força das redes sociais. O magistrado precisa ter a consciência de que sua função é aplicar a lei de forma justa e imparcial, independentemente da pressão popular ou da opinião da mídia. É tipo ser um escudo, né? Isso, contra as ondas de emoção, de opinião, se mantendo firme nos princípios do direito e da justiça. Uma tarefa difícil, mas essencial para a democracia. Sem dúvida. A justiça precisa ser cega para as paixões, os interesses individuais, e se guiar apenas pela lei e pela busca da verdade. A gente viu que a formação humanística é fundamental para preparar os magistrados para lidar com esses dilemas éticos, né? Com certeza. Não basta conhecer as leis, é preciso ter discernimento para aplicá-las com sabedoria e sensibilidade nesse mundo complexo que a gente vive. Chegamos na parte final do nosso Deep Dive, pessoal. Agora a gente vai descer de vez nas profundezas da jurisprudência, ver como a teoria se aplica na vida real. Isso aí. Afinal, e adianta ter um monte de regras se a gente não sabe como elas funcionam na prática, né? Exatamente. E para isso, nada melhor do que analisar casos concretos, né, que mostram como os tribunais têm interpretado essas normas que regem a conduta dos magistrados. A gente vai ver que, na prática, essa linha entre a liberdade de expressão e a parcialidade do juiz é mais tênue do que a gente imagina. Bem, É tipo andar num campo minado, não? Passo em falso e
Lá se vai a credibilidade do juiz e a confiança na justiça. Que casos te marcaram nesse sentido? Teve um caso julgado pelo CNJ que me chamou a atenção. Era um magistrado que usava as redes sociais para criticar decisões de outros juízes, fora de contexto acadêmico. Ele achava que estava só exercendo a liberdade de expressão dele, mas o conselho entendeu que essa conduta era incompatível com a ética da magistratura. Mas por quê? Qual o problema de um juiz discordar de outro juiz publicamente? Todo mundo tem direito de ter sua opinião, né? Sim, mas no caso dos juízes, a coisa é um pouco diferente. Imagina se cada magistrado fizesse isso. Nossa, A imagem de imparcialidade do judiciário ia por água abaixo. é verdade. A população ia começar a duvidar da justiça, achando que as decisões são baseadas em opiniões pessoais e não na lei. Entendi. Tipo, roupa suja se lava em casa, né? Hum. As divergências entre magistrados devem ser resolvidas nos canais adequados e não na praça pública. Exatamente. E a jurisprudência tem reforçado cada vez mais essa ideia. Teve outro caso, julgado pelo STJ, que envolveu um juiz que deu uma entrevista para a imprensa sobre um processo em andamento. Ele não revelou nenhum segredo, mas o simples fato de ter se manifestado publicamente já foi considerado um deslize. Mas por que isso seria um problema? Por Se ele quê? não falou nada demais, qual o problema de dar uma entrevista? O problema é que qualquer declaração de um juiz, mesmo que pareça inocente, pode ser interpretada como um sinal de parcialidade. E isso pode minar a confiança no julgamento. A justiça não deve apenas ser imparcial, mas também parecer imparcial. Faz sentido. É aquela história de César não só precisa ser honesto, como também parecer honesto. No caso dos juízes, a regra é ainda mais rígida. Com certeza. É. E a gente tem ainda casos envolvendo as redes sociais. Teve um juiz que foi censurado pelo CNJ por usar seu perfil pessoal para fazer postagens com conteúdo político partidário. Aí já é demais, né? Ele alegou que estava exercendo a liberdade de expressão, mas o conselho entendeu que essa conduta era incompatível com a imparcialidade que se espera de um magistrado. Como se ele estivesse usando a toga para fazer campanha, né? Misturando a justiça com a política. Aí fica difícil manter a confiança da população. Exatamente. Esses casos que a gente analisou mostram que a atuação do juiz, tanto na vida real quanto no mundo digital, é cercada de limites e responsabilidades. A liberdade de expressão existe, sim, mas ela precisa ser exercida com muita cautela para não comprometer a imagem do judiciário e a confiança na justiça. E fica claro que a formação humanística é essencial para preparar os magistrados para lidar com esses dilemas éticos, né? Afinal, não basta conhecer as leis, é preciso ter discernimento para aplicá-las com sabedoria e sensibilidade nesse mundo complexo que a gente vive. Concordo plenamente. O bom juiz não é só aquele que sabe de Hudur todos os artigos da lei, mas aquele que consegue enxergar o ser humano por trás de cada processo, que compreende o impacto das suas decisões na vida das pessoas e que age com ética, imparcialidade e justiça. E com essa reflexão, a gente chega ao fim do nosso mergulho no universo da magistratura. Esperamos que essa jornada tenha sido esclarecedora e inspiradora e que todos busquem uma justiça cada vez mais justa e humana. É isso aí, e que a gente possa contar com magistrados preparados para os desafios do mundo contemporâneo, comprometidos com a ética e imparcialidade e a busca incansável pela justiça. E para quem ficou com gostinho de quero mais, vale a pena conferir os materiais que a gente usou nesse Deep Dive. Isso! Estão disponíveis no nosso site. Lá vocês encontram as normas, os códigos de ética, a jurisprudência, tudo para se aprofundar no tema. Tudo tintim por tintim. E não deixem de acompanhar os próximos episódios do The Deep Dive, com novos mergulhos em temas fascinantes que vão expandir seus horizontes e desafiar suas convicções. É isso aí. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.